Você é daqueles que adoram as frituras? A ciência explica porque elas têm aquele sabor irresistível, o porquê, em geral, também fazem mal à saúde. Mas nem tudo está perdido. O Domingo Espetacular traz dicas preciosas para você apreciar as frituras sem abrir mão da saúde e da boa forma. Batata frita, crocante, com cheddar, ketchup, tudo de bom. Pastel. A gente adora um pastel na feira, né? Não tem como fugir de vez em quando, né? De tudo um pouco. Fritura é um processo pelo qual o alimento entra em contato com a gordura ou com o óleo em altas temperaturas. O tipo mais comum de fritura é o por imersão. A fritura de imersão, você coloca uma quantidade de óleo bem maior, suficiente para que o alimento entre por completo dentro do óleo. Outra forma muito usada é por contato. A fritura de contato é quando você simplesmente unta uma chapa de contato, que pode ser uma frigideira estriada, e o calor vai ser transferido para o alimento naquele ponto que o alimento está em contato com a chapa com óleo. Douradinhos, sequinhos, crocantes. Ai, a gente acaba até comendo com os olhos, né? Agora, por que será que as frituras parecem assim tão irresistíveis? Daqui a pouco você vai saber a resposta. Mas agora falando de história, trata-se de um hábito muito antigo, surgiu na época das cavernas. Mas o que afinal a fritura tem de tão fascinante ao paladar de algumas pessoas? Bom, a resposta está na gordura. Quando aquecida, faz o alimento desenvolver odor, cor e textura, ficando quase irresistível. Acredita-se que por isso a gordura seria viciante. Mito ou verdade? Mito. A gordura não é viciante como o açúcar é viciante, mas a gordura ela dá sabor aos alimentos. Comer fritura é saboroso, sim. Mas atenção, aumenta o sentimento de estafa e carrega para dentro do corpo altas quantidades de gordura. Quando faz-se uso em excesso, aí sim ela causa os prejuízos no nosso corpo, principalmente o coração. E tem mais. Os alimentos, quando submetidos a temperaturas bem elevadas, eles liberam toxinas. Duas toxinas bem comuns na fritura. Uma é a acroleína, a outra é a acrilamida, e elas são altamente cancerígenas. A acrilamida ocorre quando os alimentos são muito cozidos ou fritos. Óleos superaquecidos provocam a acroleína, substância que destrói as fibras do organismo e irrita as mucosas gastrointestinais. Mas calma, nem tudo está perdido. Estudos recentes apontam que, em alguns casos, as frituras fariam até bem à saúde. Bem, pelo menos para um estudo espanhol feito pela Universidade de Granada. Segundo a publicação, a fritura de vegetais por contato em azeite de oliva extra virgem seria mais benéfico para o corpo do que se os vegetais fossem cozidos. E mais, ajudariam a prevenir o câncer, a diabetes e até a degeneração macular, que é a cegueira. Será? Bom, por aqui os especialistas olham isso com desconfiança e cravam. Fritura é bom, mas melhor ainda é evitar. Se você começa a diminuir a quantidade, a frequência, você começa a se acostumar com outras coisas e começa a perceber que isso não faz tanta falta assim. Uma das comidas mais populares do mundo e que leva fritura até no nome. Batata frita. E não serve qualquer uma não, viu? Uma batata frita, saborosa, tem que ser crocante, sequinha. Muita gente pergunta como fazer a batata frita perfeita. Olha, a boa notícia é que dá para fazer tudo isso aqui em casa da maneira mais artesanal possível. Tudo bem que tem que seguir à risca os processos. Mas quando se chega a um resultado como esse, ficamos diante das batatas mais irresistíveis do planeta.
Quem vai ensinar o passo a passo de 3 receitas de batata frita é o chefe Zé Maria. Tudo começa na escolha da batata. Você tem que escolher uma batata que tenha menos quantidade de água, que não seja tão aguada. E a batata Asterix, conhecida aqui como pele vermelha, é a mais indicada, é a melhor indicada para qualquer processo das batatas fritas, né? Aí tem uma regra, tanto para a batatinha palito, a mais famosa, quanto para a chamada batata rústica, que é essa aqui. Você fazer o pré-cozimento, congelar e fritar ela congelada. Esse choque térmico garante essa crocância dessa batata por mais tempo. Antes de cozinhar e congelar, é só cortar a batata do jeito que você escolher. O chefe começa pela palito, aquela que acompanha diversos pratos. Vai desde o estrogonofe ao sanduíche, ao misto quente, apenas ela com sal. Frite no óleo quente a 160 graus por pouco tempo. 8 minutos, ela já está aí te dando um resultado bacana, porque já está pré-cozida também, né? Para finalizar, só um salzinho de leve. Parece de cinema, de filme. Agora a batata rústica, aquela em formato canoa. Você faz esse corte ao meio e divide ela aqui em 3 partes iguais. O óleo também é mantido a 160 graus. A rústica, mesmo ela sendo pré-cozida, eu preciso de mais ou menos de 8 a 12 minutos, porque as paredes são mais grossas. E o sabor? Tem aquela crocância. Macia por dentro. Sem palavras. Bom, para fechar, uma batata frita diferente. Essa aqui, olha, a soufflé. Eu preciso de fatias finas, passado no cortador de legumes. Nesse caso, a batata é cortada na temperatura ambiente e vai direto para o óleo quente. E em pouco tempo elas inflam. Olha para isso. Sem nada. Delícia. Cortei a batata, pus o óleo, ela começa a virar os travesseirinhos, tá vendo? Inacreditável e com aquele sabor. Meu pai. Maravilhoso. Ó, só perfeita. Mas é claro, é calórica, né? Para ter uma ideia, 100 gramas de batata in natura tem média 80 calorias. Agora, quando fritos, esses mesmos 100 gramas passam a ter mais de 300 calorias. É muita coisa. De todos os processos aí de preparar o alimento, a fritura é que deixa o alimento mais calórico. O consumo excessivo pode ser um problema, mas comer de vez em quando pode, né? Você já sabe que alimentos fritos só podem ser consumidos muito de vez em quando. Mas como escolher a gordura ou o óleo certos para prepará-los? E cada uma delas tem uma composição química diferente. O engenheiro de alimentos escolheu um óleo e 2 tipos de gordura para exemplificar. A primeira delas é a manteiga, uma gordura animal que é ideal para frituras de contato. A função da manteiga é untar a frigideira. O segredo de fritar com manteiga é o fogo baixo. A manteiga não aguenta 140, 150 graus. Outros óleos, como por exemplo óleos vegetais, chegam a 180 graus. Nunca é aconselhável você fazer uma fritura acima de 180 graus. O tipo de gordura que demora a chegar nesta temperatura é uma velha conhecida dos nossos avós. É a banha de porco. Pela composição química dela, como gordura, ela é muito estável. Então ela dificilmente queima, ela não oxida. E por essa razão a banha voltou para a prateleira do supermercado. Ela é comercializada na forma pura, ou seja, sem nenhum tipo de conservante. A banha também serve para os 2 tipos de fritura, por contato e também por imersão. Qualquer preparação que você faça com óleo vegetal, você pode substituir por banha. Com a diferença que você vai usar uma quantidade muito menor. Mas dizem que a banha engorda mais que qualquer gordura, né? Será mito ou verdade? Mito? Não, ambos engordam exatamente a mesma quantidade. A banha e a manteiga são gorduras saturadas. Já os óleos vegetais são insaturados. Isso significa que estragam mais rapidamente. Mas tem as exceções. Por exemplo, a gordura de coco, que é um óleo vegetal, uma gordura vegetal, e ela é completamente saturada. O último a ser testado pelo Guilherme é o óleo vegetal.
ele vai fritar um pastelzinho de angu por imersão. Como esse produto tem uma grande quantidade de água na massa, a hora que eu colocar ele aqui, ele submergir, vai sair um vapor muito intenso. É importante não confundir o vapor com a fumaça do óleo. Se o óleo ou qualquer outra gordura estiver fumaçando, olha, pode parar tudo. O que não pode deixar acontecer é que se ultrapasse o ponto máximo dessas gorduras e ela comece a fazer fumaça, ela comece a mudar de cor, ela se queima e ela produz uma série de compostos químicos muito danosos para a saúde. Para saber se o óleo está na temperatura certa para fritar, podemos usar a técnica de jogar um palito de fósforo e esperar que acenda? Mito ou verdade? Mito. Se isso acontecer, é sinal de que o óleo já está impróprio para o consumo. O ideal é não ultrapassar uma faixa de 180 graus no processo de fritura. Mas para isso é necessário ter um termômetro para que você tenha certeza de qual é a temperatura que está utilizando. Existem no mercado vários tipos de óleos vegetais com diferentes preços. Procure priorizar e comprar os alimentos, o óleo, que não contém a gordura trans. E isso a gente pode ver no seu rótulo, né? Analisar o rótulo. Os óleos que têm menos ou ausência de gordura trans são os melhores. O Domingo Espetacular reuniu algumas dicas para você usar este método de preparo com mais cuidado. O chefe de cozinha experiente tem uma tática para evitar acidentes com frituras em imersão. Coloque o ingrediente em uma escumadeira e leve até ele ao local de repouso. Você não vai correr riscos nenhum. Tá liberado usar aquele papel absorvente para frituras mais encharcadas, pelo menos por fora. Você pode usar papel absorvente, tá? E para retirar o excesso de óleo. O mais legal é quando você estiver fazendo o que? A remoção da sua batata, ou do seu tubérculo, mandioca, seja quem for. Você pegue ela, puxe, escorra bem primeiro aqui e bata na lateral. Bateu na lateral, tira o excesso do óleo e traz para o tipo de papel que você tem. Como fazer uma boa fritura? Bom, não é meu forte fritura, você tá entendendo? Mas eu acho assim que hoje tem panelas e panelas. É isso aí, uma fritura em uma panela de fundo grosso pode manter a temperatura mais controlada. Quanto mais tempo ele passar em contato com o óleo, com temperatura elevada, mais ele vai ser alterado, mais toxinas vão ser liberadas. Fazer fritura é trabalhoso, faz muita sujeira. Bom, e até por isso... Como na rua, assim, eu vou na lanchonete. Ah, não é o ideal, não. Os especialistas não recomendam comer fritura na rua. Eu frito o bife, daí eu guardo o óleo e uso para fritar a linguiça, se ele não estiver sujo. Outro erro, o óleo só pode ser usado uma vez. Porque quanto mais ele é aquecido, quanto mais tempo ele passa sendo aquecido, mais toxinas ele vai liberando, mais trans vai ficando essa gordura, então ela fica cada vez pior para a saúde. Fritou aquele monte de batatas, e agora? O que fazer com quase 1 litro de óleo? Não utilizo não, eu jogo fora. É, mas importante é saber onde jogar. O óleo não é para ser jogado no esgoto. Cada 50 miligramas de óleo provocam a poluição de mais de 25 mil litros de água. Por isso, tem que saber descartar essa sobra. Primeiro passo, espere o óleo esfriar na panela e despeje o conteúdo numa garrafa PET usando um funil. Feche bem essa garrafa. Isso evita odores e insetos. Em seguida, limpe a panela e o funil com um guardanapo e jogue no lixo orgânico. Bom, por fim, leve a garrafa cheia ao ponto de entrega mais próximo à sua casa. Não é a maneira mais saudável de preparar os alimentos, mas que é saboroso, ninguém duvida. Bolinho de arroz. Eu prefiro a mandioca. Em nome da saúde, muita gente precisa dar adeus às tentações. É o caso de Carlos Tadeu, um apaixonado pela fritura. O professor Carlos Tadeu tem 65 anos, adora e sempre comeu fritura. O senhor gosta de coxinha? Adoro. Todas, adoro muito. Bauru? Bauru é fundamental. Batata frita? Essa com a cerveja é a melhor que tem. Empanado de frango?
Muito, muito, muito. Gosto muito. A alimentação do dia a dia sempre foi carregada no óleo. Fritar um ovo, fritar um bife, fritar alguma coisa, já põe a frigideira, fritava e ao terminar ainda passava o pão na gordura. Da alimentação do brasileiro sempre foi pautada pela fritura, desde nossa casa até os restaurantes. Só que depois de 5 infartos, o professor foi intimado pelo cardiologista a mudar de vida. Começou a fazer exercícios e, principalmente, passou a se preocupar com a alimentação. Era o fim das guloseimas fritas. As frituras favorecem o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e diminui o colesterol bom, que é o HDL. E isso contribui para o entupimento das artérias do coração, diminui o volume de sangue que se passa pelas artérias, consequentemente a pressão arterial se eleva. E aí leva-se um risco a mais para a doença do coração. Carlos Tadeu levou um susto. Como sobreviver se quase tudo que ele gosta de comer é frito? A filha dele apontou uma saída. Em conversa com a minha filha, ela me falou de uma tal de fritadeira elétrica. Compramos e tal, eu aprendi que é bem melhor. Agora, a fritadeira elétrica, que não usa óleo, é uma companheira inseparável na cozinha. Tudo preparado sem uma gota de gordura. O Carlos preparou aqui alguns alimentos que ele costuma fazer com frequência. E como é que é o preparo? O azeite aqui passa longe, né? Aquece a fritadeira, né? Ela aquecida, pré-aquecida. Quanto tempo de pré-aquecimento? 3 minutos. Primeiro vamos começar pelo empanado. Introduz o empanado. Mais saudável? Mais saudável, porque você não interfere, o óleo interfere por demais no paladar dos alimentos. Para quem quer de vez em quando, com certeza é uma boa saída. Não pode achar que é a solução porque tem os efeitos, né, de estar superaquecendo o alimento da mesma forma, então você aumenta a caloria do alimento, ainda tem liberação de toxinas. O frango empanado que Carlos Tadeu prepara está pronto. Opa! Menos de 10 minutos depois, está pronto. Nosso frango, nosso empanado de frango. E aí, pela cara, ficou bom, hein? Ó. Ó. Crocante. Crocante, saboroso, né? Com qualidade. O melhor mesmo é evitar as frituras, mas para quem não abre mão, o equilíbrio na hora de escolher o cardápio é a solução. Eu acredito que esporadicamente você possa comer um alimento frito, seja por contato, seja por imersão. O que não deve acontecer é você ser recorrente no consumo de um mesmo alimento todo dia. O conselho que eu dou é que comam o menos possível. Temos que evitar as frituras. Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação acessando r7.com/Domingo Espetacular.